Olá pessoal, eu sou o Lucas da EcoEnergy e nós aqui ajudamos pessoas como você a empreender nesse setor de energia solar e ter sucesso nesse ramo. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês, explicando na verdade o porquê o microinversor é tão mais caro que inversores convencionais. Então eu vou estar falando vários exemplos aqui de inversores convencionais, comparando então com o microinversor para justificar porque ele tem essa diferença de preço aí. Então tem várias diferenças aí de microinversores para inversores convencionais, tradicionais, que ocasionam essa grande diferença de preço, tá? Então para vocês entenderem por que tem essas diferenças aí, esses grandes diferenciais, eu vou ter que falar um pouco sobre inversores tradicionais. Então inversores tradicionais de string, então o que acontece? Ele é formado por strings que são ligados em cada MPPT. E nessas strings aí, a soma de tensão é dos módulos, de todos os módulos que estão contidos nessa string. Eu até vou deixar uma imagem aqui para você entender melhor. Então a soma de tensão é de todos os módulos, de cada módulo que tiver nessa string aí, ele vai somar a tensão e vai levar até o inversor que está lá no interior da edificação, tá? E com isso ele vai levar uma tensão alta, porque no caso ele está somando de cada módulo, tá? Então aí a gente já percebe que tem uma questão de segurança, né, que fica um pouco mais complicado, por conta de toda essa energia aí, dessa tensão elevada em corrente contínua, está sendo levada para o interior da edificação. Outra questão que ocorre nisso é porque se tiver uma sujeira, uma sombra ou um defeito em algum dos módulos dessa string, esse módulo vai afetar todos os outros módulos. Então, se você prestar atenção nessa imagem aqui, você pode ver que a sujeira ela está em somente um módulo, só que ela acaba afetando todos os outros módulos ali da mesma string. Ou seja, o teu cliente acaba perdendo muito mais energia. Ou se você for instalar esse sistema para você, você acaba perdendo energia de toda a string ali, sendo que você poderia estar otimizando a potência dos outros módulos que não tem essa sujeira. Então, se o módulo que tem essa sujeira está em uma string, ele vai afetar todos os outros. Digamos que a string tenha 10 módulos, vai afetar os 10 módulos. Se tiver 18 módulos, vai afetar todos os 18 módulos também. Só que é da mesma string, tá, pessoal? Não é todos os módulos do inversor. Tem até pessoas que se confundem um pouco com isso e falam assim, se um módulo tiver com defeito, vai atrapalhar toda a instalação. Toda a instalação ali está perdida, a geração dela. Isso é mito, tá, pessoal? Vai atrapalhar somente da string. Então, no caso, se o inversor tiver 2 MPPTs ali, já vai separar totalmente a geração entre os MPPTs, que vai otimizar a geração daqueles módulos que naquela string que não tem nenhum módulo com defeito ou com sujeira ou com sombra, e vai acabar perdendo na string inteira daquele módulo que tem aquele defeito. Ocorre também em inversores tradicionais o mismatch. O que é o mismatch? O mismatch é quando os módulos daquela string eles ficam limitados à potência mais baixa de um dos módulos que esteja nela. O que isso significa? Significa o seguinte, você pode até ver nessa imagem aqui, nessa string aqui, se fosse no inversor tradicional, ele estaria pegando energia desse módulo com menos potência e limitando o restante dos outros módulos. Mesmo que os outros módulos tenham uma potência um pouco maior do que aquele, ele vai limitar naquele módulo que tem a potência menor. Isso que é o mismatch, tá? Então ele fica limitado na menor potência da string. Então no módulo que tiver menos potência, então todos os outros vão ser ceifados ali e você acaba perdendo essa diferença de energia. E a gente sabe, como nessa imagem que você viu ali, a gente sabe que tem realmente essa diferença de energia. Nessa imagem ali, todos os módulos têm a mesma potência, estão na mesma posição, na mesma orientação, estão sem incidência de sombra, porém tem essa questão aí de você perder essa energia nos outros módulos, porque tem um pouco de diferença de energia entre os módulos. Quando você compra de fábrica, ele vai vir no mínimo com a potência que você comprou, porém ele sempre vem com um pouco a mais, porque no mínimo a fábrica garante aquela potência, mas ele vem com um pouco a mais e com esse um pouco a mais aí você acaba perdendo, você acaba deixando de gerar, na verdade, energia que você poderia estar gerando. E esse é um mismatch, tá? Essa diferença aí, essa perca de energia que você tem
por estar limitando essa potência aí na mais baixa da string. Outra questão muito grande também em inversores tradicionais é a troca dos módulos. Então você consegue trocar os módulos somente se eles for da mesma especificação ali. Digamos assim, que um dos módulos daqui 15 anos dê problema, ou você também quer ampliar a instalação, o teu cliente quer ampliar a instalação, então se eles estiverem no mesmo MPPT, esses módulos aí vão precisar ser com as mesmas especificações, ou seja, uma potência muito similar, vai precisar ser da mesma composição, monocristalino ou policristalino, vai precisar deixar na mesma orientação e inclinação, não pode mudar. Então tem todas essas limitações aí que acabam ficando um pouco mais complicado se futuramente der algum problema nos módulos e precisar ser feita a troca, ou também se o teu cliente deixou uma sobra de potência no inversor para instalar futuramente, ele vai precisar se atentar aí com esses detalhes para ele conseguir fazer essa ampliação do sistema. Agora você vai entender por que o microinversor é mais caro. Até agora eu estava falando sobre inversores tradicionais, das limitações que ele tem. Agora eu vou te falar por que o microinversor é mais caro, quais que são as diferenças aí do sistema tradicional. Antes de começar a falar aqui para vocês, quero pedir para vocês curtir esse vídeo, isso nos ajuda muito. Você pode se inscrever no nosso canal também, ativar as notificações para você sempre ser avisado de todos os nossos conteúdos. E siga também nossas outras redes sociais. O link está ali na descrição, pode apertar nele, vai abrir uma página onde você consegue acessar todas as nossas redes sociais, também onde a gente posta o nosso dia a dia ali, na prática mesmo, conteúdos diferentes aqui do YouTube para você também ficar por dentro de tudo. Então agora eu vou estar falando para vocês sobre o microinversor, tá? As diferenças aí que fazem ele ficar mais caro. Só que na verdade, vocês vão perceber, eu já vou adiantar aqui para vocês, na verdade assim, ele é mais caro, mas ele tem vantagens. Então, não é porque ele é mais caro, você está comprando um equipamento diferente. Então, por isso que o preço acaba ficando mais elevado, porém, é justificável, né? Então, é isso que eu vou estar falando aqui agora. Mas não é também, pessoal, que eu estou falando que tem que comprar microinversor, tá? Até porque nós mostramos para os clientes 2 orçamentos. Nós mostramos sempre um com uma melhor qualidade, no caso entraria o microinversor e também o SolarEdge, que é uma tecnologia bem similar, com algumas pequenas diferenças aí do microinversor, e outro orçamento com o inversor convencional, com o inversor tradicional. Assim, o cliente decide se ele quer um preço mais em conta, que seria o inversor tradicional, ou se ele quer uma tecnologia melhor, uma tecnologia mais avançada, com esses benefícios aqui que eu vou estar falando. Então já começa pelas garantias. As garantias dos microinversores eles já são muito mais elevados. Aí temos garantias aí de fornecedores com 20 anos. Então a gente vê por isso que a durabilidade dele é muito maior. Mesmo que o fornecedor não dê essa garantia já de cara, gratuita, vamos dizer assim, mesmo assim eles dão a possibilidade de você comprar uma garantia estendida que seja de até 20 anos. Existem microinversores com garantias até maiores. Mas enfim, estou falando um modelo genérico aqui para vocês entenderem que realmente a garantia dos microinversores são muito maiores que os inversores tradicionais. Isso quer dizer que eles vão ter uma durabilidade maior, ou seja, ao longo de toda a vida útil lá dos módulos fotovoltaicos, que é em torno de 25 a 30 anos, você não vai precisar estar trocando esses equipamentos. Então, isso já é uma grande vantagem para o teu cliente e para você estar justificando também o preço para ele. Porque no caso de um inversor tradicional, ao longo da vida útil, entre 13, 15, alguns inversores 17 anos, ele vai precisar fazer a troca deles. Então ele tem esse gasto aí com os inversores. E para quem não conhece ainda, os inversores têm um preço muito elevado no sistema fotovoltaico, tá? Então, se tivermos aí sistemas grandes, os inversores, eles podem chegar aí a 50, 60, 70 mil reais. E isso eu estou falando de sistemas em torno de 350 a 400 mil reais. Então, você pode perceber que o preço dos inversores é muito elevado em comparação ao preço do sistema, por isso que deve ser levado em consideração a longo prazo. O monitoramento do microinversor, ele é individual para cada módulo. O que acontece? O cliente, você, a tua empresa, consegue analisar módulo por módulo. Isso é incrível, porque você consegue ver exatamente
quanto cada módulo está gerando, quanto que ele gerou no mês, quanto que ele gerou no ano, quanto que ele gerou na vida inteira dele. Você consegue ver de módulo por módulo. Assim você consegue identificar melhor se tem alguma sujeira nele, se tem uma incidência de sombra em algum momento do dia. Se essa incidência de sombra estiver atrapalhando demais, você pode tomar uma ação, né, de tirar esse módulo dali, colocar em um outro local, fazer um layout diferente na cobertura para evitar esse sombreamento desse módulo em determinados horários. Você também identifica se esse módulo pode ter algum problema, se futuramente, lá no 23º, 24º ano, ele realmente está gerando a energia prometida pelo fornecedor, porque geralmente os fornecedores eles dão uma garantia de geração a longo prazo, né, a 25, a 30 anos. Então você consegue estar verificando isso também, se realmente lá no 23º, 24º ano ele está gerando aquela energia que o fornecedor prometeu. Ele tem uma maior durabilidade e uma maior eficiência também, então ele melhora muito a eficiência por essa otimização aí de módulo por módulo. Porque assim, um módulo, se ele tiver aquela sujeira, ele não vai atrapalhar os outros. Por isso que a eficiência se torna muito maior também. Tem uma maior segurança, como eu comentei em inversores tradicionais, toda aquela tensão da string, aquela tensão elevada, vai entrar no interior da edificação. Já no microinversor não ocorre isso. A tensão dos módulos vai chegar até o microinversor de módulo por módulo, então o microinversor geralmente ele vai vir com uma entrada para cada módulo, então cada módulo vai entrar no microinversor, vai dar em torno aí de 40, 50 volts, tá? Vai entrar no microinversor e vai sair do microinversor uma tensão em corrente alternada, que é uma tensão numa corrente mais segura, e ela vai sair em 127 ou 220 volts, e isso que vai interligar na instalação interna do cliente, que já é com essa tensão. Então a instalação interna do cliente já tem essa tensão normal aí de até 220 volts. Em algumas situações, em alguns estados, vai ter também o 380 volts, mas isso já é comum, já é normal essa tensão dentro. Não vai estar entrando uma tensão de 600, 700, 800 volts em corrente contínua dentro do teu cliente, tá? Então ele acaba ficando mais seguro por conta disso, por conta de estar entrando essa tensão aí mais baixa e também em corrente alternada. Então, como temos a rastreabilidade aí de módulo por módulo, uma MPPT cada módulo, então você pode aumentar, o teu cliente pode aumentar futuramente com qualquer marca, módulo, inclinação, orientação que ele precisar. Se der problema em um dos módulos, não tem um problema na verdade. Ele pode substituir esse módulo por um módulo de outra potência, de outra marca, de outra composição. Se ele colocou policristalino, ele pode substituir um módulo somente por um monocristalino muito mais potente, colocar em uma outra orientação ou inclinação da cobertura, digamos assim, que na cobertura não cabe mais naquele local que foi adicionado os primeiros módulos, agora ele precisa colocar em outra cobertura, não tem problema. Então com isso você consegue ter essa flexibilidade aí para passar para o teu cliente, para ele conseguir instalar em outros locais também e com outras marcas. Claro que para isso, para instalar futuramente, você precisa ter deixado uma sobra de potência no microinversor para você conseguir colocar módulos a mais. E mesmo assim, mesmo com essa sobra, tem que informar a concessionária também, precisa sempre aprovar o projeto. E se no caso você não deixou essa sobra aí de microinversor, você faz uma nova aprovação com uma potência maior de microinversor também para aquele local. Tem uma instalação facilitada também, porque não precisa de string box, o módulo vai ser ligado diretamente nas entradas do microinversor e do microinversor vai ser interligado na rede interna. Antes de interligar na rede interna, com certeza precisa de proteções, então precisa do DPS e do disjuntor também. Então ele precisa de proteções para estar protegendo todos os seus equipamentos, aí, microinversores, módulos fotovoltaicos, contra diversas situações aí que podem ocorrer na instalação, tá? Então, no caso, precisa dessas proteções, mas a instalação se torna muito mais fácil. Por que isso? Porque os microinversores eles vão estar na cobertura, abaixo dos módulos, fixados ali na estrutura, tá? Na mesma estrutura ali que os módulos ficam fixados, então os microinversores também vão ficar fixados neles.
e dali então vai vir já em corrente alternada e esse disjuntor SDPS pode ser até colocado numa caixa interna do cliente. Se ele não tem uma caixa interna, você instala uma caixinha externa ali, claro, protegida, você coloca ali esses dispositivos de proteção, porém a instalação ela fica muito mais limpa, não tem todos aqueles equipamentos, inversores, string box naquele local, tá? É claro que tem instalações maiores que você não consegue fazer esse tipo de instalação com microinversores porque fica inviável, porque assim, os microinversores eles vão estar interligados no máximo até 4. Tem fornecedores que deixam ligar até mais microinversores, porém se você deixar interligado até 4 e precisar ficar fazendo barramento para outros, em uma instalação muito grande, isso vai te dar muito trabalho. Então, geralmente, instalações maiores aí você não vai conseguir utilizar esse tipo de equipamento. Agora, em instalações menores, ele fica bem viável. Claro que o cliente sempre escolhe, né? Como eu falei no começo do vídeo, é interessante você levar 2 orçamentos lá, um com um microinversor, uma tecnologia melhor ou um SolarEdge e outro com uma tecnologia mais em conta também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você sempre ser avisado e siga nossas outras redes sociais também. Os links estão ali na descrição, beleza? Obrigado pela participação e até o próximo vídeo.